Existe algo acontecendo na sua vida agora que você não está percebendo. Não é falta de tempo, não é falta de oportunidade e definitivamente não é falta de capacidade. É algo mais silencioso, mais constante e muito mais perigoso do que qualquer erro grande. Você está sabotando o seu próprio futuro. E não, isso não acontece de forma óbvia. Não é uma decisão clara de desistir. Não é um momento dramático de fracasso. É muito mais sutil do que isso. A sabotagem acontece nas pequenas escolhas, nos detalhes, nos momentos em que ninguém está olhando. Quando você adia algo que sabe que deveria fazer. Quando escolhe o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o melhor. Quando você negocia consigo mesmo e perde. Parece pequeno, mas não é, porque o seu futuro não é construído em grandes decisões. Ele é construído na repetição silenciosa do que você faz todos os dias. E é exatamente aí que mora o problema. Porque o seu cérebro não está preocupado com o seu futuro. Ele está preocupado com o seu presente, mais especificamente, com o seu conforto no presente. Do ponto de vista da neurociência, o cérebro humano foi projetado para a sobrevivência, não para a evolução. Sobreviver para o cérebro significa economizar energia, evitar risco e fugir de qualquer coisa que pareça ameaçadora. E aqui está o ponto que muda tudo. O seu cérebro não diferencia uma ameaça real de um desconforto emocional. Para ele, falar em público pode parecer tão ameaçador quanto um perigo físico. Tomar uma decisão importante pode ativar os mesmos circuitos de alerta. Começar algo novo pode ser interpretado como risco, e quando isso acontece, o sistema de defesa entra em ação. A amígdala cerebral, responsável por detectar ameaças, dispara sinais de alerta e o seu corpo responde. Você sente resistência, procrastinação, dúvida, ansiedade, e então, quase automaticamente, você recua. Você evita, você adia, e no exato momento em que você faz isso, você sente alívio, e esse alívio não é neutro, ele é recompensado. Seu cérebro libera dopamina, reforçando aquele comportamento, e é aqui que a sabotagem se instala, porque sem perceber, você começa a associar evitar com recompensa. Você treina o seu cérebro a fugir, e quanto mais você repete isso, mais forte esse padrão se torna. Com o tempo, você não precisa mais pensar. Seu cérebro já sabe o que fazer: evitar o difícil, escolher o fácil, manter o conhecido. E assim você entra em um ciclo invisível. Você quer mudar, mas não consegue agir. Você sabe o que precisa fazer, mas sempre encontra uma forma de não fazer. E isso começa a gerar frustração, porque racionalmente você entende, mas emocionalmente você trava. E talvez você já tenha se perguntado: por que eu faço isso comigo mesmo? Por que eu continuo me sabotando? E a resposta é mais profunda do que parece. Você não está se sabotando porque é fraco. Você está se sabotando porque foi condicionado. Condicionado a evitar desconforto. Condicionado a buscar prazer imediato. Condicionado a escolher o que é fácil, mesmo quando isso custa o seu futuro. E esse condicionamento acontece todos os dias. Cada vez que você troca uma tarefa importante por algo mais confortável, cada vez que você adia uma decisão, cada vez que você escolhe distração ao invés de direção, você reforça o padrão. E padrões constroem identidade. Com o tempo, você começa a se ver como alguém que não consegue, alguém que não termina, alguém que sempre deixa para depois, mas isso não é quem você é. Isso é quem você treinou o seu cérebro para ser. E isso pode ser mudado, mas não com motivação. Motivação é instável. Ela depende de emoção, e emoção muda o tempo todo. Você precisa de algo mais sólido. Você precisa de consciência e estratégia. Primeiro, você precisa enxergar o padrão. Perceber o momento exato em que a sabotagem começa, porque ela não começa na ação, ela começa antes. Começa no pensamento: depois eu faço. Só hoje não. Agora não é o melhor momento.
Esses pensamentos parecem inofensivos, mas são o início do comportamento que te prende. Se você não interromper isso, nada muda. O segundo passo é simples, mas exige decisão. Pare de negociar com você mesmo. Toda vez que você negocia, você abre espaço para perder. Disciplina não é sobre fazer quando é fácil, é sobre fazer mesmo quando não quer, principalmente quando não quer, porque é exatamente nesses momentos que você quebra o padrão antigo e constrói um novo. Agora, aqui está uma estratégia prática que muda tudo. Reduza o tamanho da ação. O cérebro resiste ao que parece grande, mas aceita o que parece pequeno. Se você pensa, preciso mudar minha vida, você trava. Mas se você pensa, vou fazer 5 minutos disso, você começa. E começar muda tudo, porque a ação gera clareza, não o contrário. Você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. Outro ponto essencial: controle o seu ambiente, porque o ambiente molda comportamento mais do que força de vontade. Se o seu ambiente favorece distração, você vai se distrair. Se facilita o caminho fácil, você vai escolher o fácil. Então comece a ajustar o que está ao seu redor. Deixe o difícil mais acessível e o fácil mais distante. Isso reduz o esforço mental necessário para agir e aumenta a chance de você fazer o que precisa ser feito. Agora existe algo que poucas pessoas falam. Você precisa aprender a tolerar o desconforto, porque o desconforto não é o problema, ele é o caminho. Tudo o que faz você crescer passa por algum nível de desconforto. Aprender algo novo, tomar decisões difíceis, sair da zona de conforto. Se você continua evitando isso, você continua exatamente no mesmo lugar. Então comece a mudar a forma como você interpreta o desconforto. Pare de ver como um sinal de que algo está errado e comece a ver como um sinal de que você está evoluindo. Isso muda completamente a forma como você age, porque ao invés de recuar, você avança. Mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo com dúvida. E é exatamente isso que constrói um futuro diferente. Não são grandes mudanças, são pequenas ações, repetidas com consistência. Agora pensa nisso com honestidade. Se você continuar fazendo exatamente o que está fazendo hoje, onde você vai estar daqui a 1 ano? A mesma rotina, os mesmos hábitos, os mesmos resultados, e talvez a parte mais difícil seja essa. Você já sabe disso, mas continua fazendo o mesmo. E isso não é falta de inteligência, é padrão. E padrão só muda com ação consciente. Então a decisão é simples, mas não é fácil. Ou você continua se protegendo, ou você começa a evoluir. Os dois não acontecem ao mesmo tempo, porque proteção excessiva te mantém pequeno e crescimento exige desconforto. Agora a escolha é sua: continuar alimentando o padrão que te prende, ou começar aos poucos a construir um padrão que te liberta, sem pressa, sem perfeição, mas com consistência. Porque no final, você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que repete, e o seu futuro já está sendo construído, agora, em cada escolha, em cada ação, em cada momento em que você decide entre o fácil e o necessário. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua, um passo de cada vez.